Olá, estudantes da primeira série, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, Cláudia, nossa querida intérprete, tudo bem, Cláudia? Vamos conversar com vocês sobre história do Paraná, a história do nosso estado, a construção da identidade do que é ser paranaense. Olha que coisa bacana para a gente poder entender e a importância disso, né, da identidade paranaense. Esse estado do Brasil, relativamente novo, né? A gente vai ver aí a data da emancipação política do Paraná, mas que carrega uma história aí de milhares de séculos, desde os povos originários que aqui estavam, quando da chegada, né, dos primeiros europeus, dos primeiros portugueses, dos primeiros espanhóis, que vieram aqui para o nosso território e a construção da nossa identidade. São assuntos importantes, né? Para que nós, paranaenses, aqueles que nasceram no estado do Paraná, aqueles que adotaram o nosso estado como a sua terra, como a sua casa, né, possa compreender um pouquinho da nossa historicidade, da nossa história, da nossa memória, da nossa identidade, da nossa cultura. Esse é o convite que nós fazemos para que você venha, né, esse percurso com a gente pela história do Paraná. Aqui nós temos o objetivo da nossa aula, né, compreender os principais fatos históricos do Paraná que ajudam a compreender essa identidade e essa história do Paraná. Nós temos alguns marcadores temporais que nos ajudam a compreender a historicidade do estado do Paraná. Nós temos alguns eventos, nós temos aí a nossa cultura. Então esse é o convite, né, compreender aí os principais fatos históricos do Paraná. Então aqui, né, você conhece essa árvore ao lado, né, a araucária, né, ela é a árvore símbolo do Paraná, né? Então essa árvore é uma árvore que representa o Paraná. Quando a gente vê as florestas de araucárias tão comuns no sul do Brasil, né, essas árvores de araucária, devido ao clima mais frio que nós temos aqui ao sul, e essa árvore bonita é a árvore símbolo do estado do Paraná, é um dos símbolos que nós adotamos, e eu tenho certeza que você conhece, né, essa árvore da araucária, essa árvore, né, a floresta da araucária que se encontra no Paraná, uma área protegida, né, várias regiões do estado apresentam, né, remanescentes das florestas de araucária, e o estado do Paraná é o estado que mais protege a Mata Atlântica também, um dado importante para a gente lembrar. A remanescência da Mata Atlântica, grande parte da Mata Atlântica que ainda existe no Brasil, ela se encontra no estado do Paraná. Então aqui o estado do Paraná, né? Como eu disse a vocês, nós temos alguns marcadores temporais para compreender a história do Paraná. A fundação das primeiras cidades do estado do Paraná, ela data do final do século XVII, como, por exemplo, a fundação da cidade de Curitiba no ano de 1693. E a fundação das primeiras cidades do Paraná, como Curitiba, São José dos Pinhais, né, Morretes, Antonina, Paranaguá, lembrando você, né, que a ocupação pelo homem branco começa do litoral para o interior do território, ela é relacionada ao ciclo do ouro, né? As primeiras pedras de ouros descobertas aqui no Paraná são do final do século XVII. Para garantir, portanto, a possessão das terras e a exploração desse ciclo aurífero, os portugueses começam a fundar as primeiras cidades no final do século XVII. A emancipação política do Paraná ela vem somente no século XIX, no ano de 1853, através de uma lei imperial assinada por Dom Pedro II, que vai então criar a província do Paraná. Vale lembrar você, estudante, que durante o reinado, né, até o ano de 1889, nós falávamos província e não estado. Então, quando a gente olha, né, um mapa anterior aí à proclamação da República, a gente vai ter província do Paraná. Né? A gente pode aí, de repente, né, criar essa similaridade com a palavra Estado. Então, aqui, no ano de 1853, é então emancipado, né, a emancipação política do Paraná. Veja que o mapa, né, ele é um pouco diferente de como nós temos hoje, principalmente aqui nessa região oeste do Paraná,
que posteriormente essa região vai ser anexada ao estado de Santa Catarina. Até 1853, o território paranaense ele era a quinta comarca do estado de São Paulo, né, da província de São Paulo. E a partir de 1853 ele integra, portanto, né, o Brasil como uma nova província. Então, um marcador temporal. É claro, a gente não pode deixar de lembrar que a presença dos povos originários, né? Os indígenas que habitavam o território paranaense bem antes da chegada dos portugueses e dos espanhóis aqui. Tá bom? Então aqui, ó, se você já refletiu, para a gente começar a nossa conversa, se você já refletiu o que é ser brasileiro e o orgulho que nós temos de ser brasileiro, quais elementos formam a nossa cultura? É claro que o Brasil, um país aí de dimensões continentais, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, apresenta uma diversidade cultural muito grande. Isso não é diferente com o estado do Paraná, que também vai apresentar uma grande diversidade cultural. Porém, alguns elementos culturais identificam o povo brasileiro. Então aqui, ó, segundo algumas teorias sociais, o Brasil ele é fruto, né, da miscigenação, a partir da confluência de três culturas. A cultura indígena, os povos originários que já habitavam o nosso território, a cultura africana, os africanos e africanas que foram trazidos para o Brasil para serem escravizados, e a cultura portuguesa, né, a nossa colonização portuguesa. Da confluência dessas raças é que vai surgir aí o brasileiro, né? Então algumas teorias sociais dizem que nós somos aí uma raça nova, né? Que surgiu nos últimos 500 anos da confluência dessas três culturas, a indígena, a africana e a portuguesa, né? E ao longo dos séculos, essa miscigenação vai contribuir com a diversidade cultural do Brasil. Então, hoje na nossa cultura, nós temos hábitos indígenas, africanos, portugueses, que foram incorporados à cultura e, é claro, né, ao longo do século XIX, com a entrada de outros imigrantes, essas culturas também foram incorporadas à cultura brasileira. Por exemplo, o hábito do banho diário, né? O hábito do banho diário é um hábito que nós herdamos dos indígenas, né? A capoeira que nos identifica, a culinária como a feijoada, nós herdamos aí dos africanos. E o idioma, né? O idioma que majoritariamente de palavras portuguesas, mas também temos palavras indígenas, também temos palavras africanas no nosso idioma, majoritariamente uma herança portuguesa aqui no Brasil, né? E eu trago essa imagem muito bonita, né? Para que a gente possa pensar um pouco nessa miscigenação das matrizes identitárias, né? Nós herdamos nossos valores, nós herdamos hábitos e herdamos os nossos costumes. As três principais matrizes identitárias, a portuguesa, a indígena e a africana, em igual importância na formação da sociedade, da cultura brasileira. E aqui, ó, a nossa religiosidade, por exemplo, né? O Brasil ele é um país majoritariamente cristão e também majoritariamente católico, né? Então a nossa religiosidade, uma herança de quando éramos uma colônia de Portugal, os jesuítas que vieram para cá e introduziram a religiosidade cristã católica, o idioma português, que tem as suas palavras de origem africana, né? Prof, quais palavras de origem africana? Caçula, por exemplo, eu acho uma palavra muito bonita do idioma português, caçula, quitanda, quiabo, algumas palavras de origem indígena, né? Arara, Araraquara, alguns nomes dos municípios paranaenses, né? Posso citar aí, por exemplo, Ivaiporã, Curitiba, né, que são nomes aí que remotam à cultura indígena, né, que era falada antes da chegada dos europeus. Hábitos indígenas, como o banho diário, o uso de alguns alimentos, né, como a mandioca, são valores culturais do Brasil. E a nossa culinária tão rica, né, a nossa musicalidade pautada aí na musicalidade africana, principalmente com o samba, com os ritmos, né, que trazem essa musicalidade africana, contribuindo assim com a formação da nossa identidade enquanto brasileiros, né?
E a identidade paranaense, já que nós conversamos, né, sobre o que é ser brasileiro, a pergunta é, né, e o que é ser paranaense, né? Então, olha só, o que nos identifica como um povo, né? Quais são os elementos culturais, quais são os traços de cultura que nos identificam como paranaense, né? Então, ali, quais são os nossos hábitos culturais, quais são os hábitos culturais da sua região, né, e da sua cidade. E ali eu trago, né, uma outra imagem que muito bem representa o Paraná, que é a gralha azul, é a ave símbolo do Paraná, e no bico ela carrega um pinhão, né, o pinhão que faz parte da culinária paranaense, que é sim um componente da nossa identidade, né? Então nós vimos ali, nós temos a araucária, a árvore símbolo do Paraná, nós temos a gralha azul, a ave símbolo do Paraná, o pinhão na nossa culinária, né, tão típico do estado do Paraná. E olha só, né, o Paraná ele conta com 399 municípios, né? Olha que informação para você se apropriar, são 399 municípios no estado do Paraná. E de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Paraná conta com mais de 11 milhões de habitantes, né? E nós possuímos o quinto maior PIB do Brasil, nós somos a quinta maior economia dentro do Brasil. São dados que muito nos orgulham enquanto paranaenses, né? Ser aí a quinta maior economia, 11 milhões de habitantes. Curitiba, capital do estado do Paraná, é a maior cidade do sul do Brasil, Curitiba sendo a maior cidade do sul do Brasil. O nosso índice de desenvolvimento humano, né? O índice de desenvolvimento humano alto que nós temos aqui no estado do Paraná. São dados aí algumas características do nosso estado. E agora eu convido você a fazer uma atividade, né? Cite algumas características sociais, econômicas, geográficas, culturais do estado do Paraná. Vou deixar aquele tempo na tela e voltamos com a correção. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Pedir que você citasse aí algumas características sociais, econômicas, geográficas do estado do Paraná. Trago uma possibilidade de resposta aqui para vocês. O Paraná é formado por 399 municípios, com uma população de mais de 11 milhões de habitantes.
Sua capital é a cidade de Curitiba, a maior cidade do sul do Brasil. A população paranaense, ela é resultado, assim como a população brasileira, de uma miscigenação étnica que aconteceu no nosso território. E eu tenho certeza que você trouxe aí outras informações importantes do estado do Paraná, da sua região, do seu município, né? Pode ter falado dos rios, das belezas naturais, da composição, né, identitária do estado do Paraná, da presença indígena na tua região, e você trouxe isso para a nossa discussão. Parabéns, pessoal! Aqui, olha só, conforme a pesquisa do IBGE de 2010, de autodeclaração, cerca de 70% da população paranaense se autodeclara branco, cerca de 23% declaram-se pardos, 3,5% pretos, cerca de 1% amarelos e 0,25% de indígenas, né? E o território paranaense, como nós já discutimos, ele era ocupado por diversas etnias indígenas antes da chegada dos europeus, né? E daí eu trago aqui para vocês um mapa, né, da ocupação dessas etnias indígenas no território paranaense entre os anos de 1540 e 1640. Então, vários grupos indígenas, né, Macru-Gê, Tupi-Guarani, eles habitavam um território paranaense antes da chegada dos europeus. A ocupação do território paranaense, ela vai se dar do litoral para o interior do estado do Paraná. Então é comum que as cidades mais antigas do território paranaense, elas estejam aqui na parte litorânea, né? Como, por exemplo, Paranaguá, Morretes, Antonina, subindo a Serra, São José dos Pinhais, na sequência Curitiba, né? E algumas das cidades mais antigas do estado do Paraná. Em contrapartida, né, quando você vem aqui para o norte do estado do Paraná, nós temos grandes cidades, como por exemplo Apucarana, que está ali na casa dos seus 60, 65 anos, que são cidades fundadas mais recentemente. Então essa ocupação do território paranaense e a presença indígena. E é claro, né, até nos dias de hoje nós temos as reservas indígenas no território paranaense. Por exemplo, você que é aí do sudoeste do estado do Paraná, região de Pato Branco, de Palmas, nós temos reservas indígenas, né? Ali na cidade de Palmas, uma grande reserva indígena no território paranaense e em outras localidades do território também. Convido você agora a fazer uma atividade, né? Escreva um parágrafo sobre a composição étnica do estado do Paraná. E daí a gente faz a correção juntos.
Pessoal, vamos então corrigir, né? Escreva um parágrafo sobre a composição étnica do estado do Paraná, né? Trago aqui para vocês, nós temos a pesquisa do IBGE que indica, né, essa autodeclaração, como nós vimos, 70% de brancos, 23% de pardos, 3% de negro, 1% de amarelo e indígenas, né? Mas a população do estado do Paraná, ela também foi formada pela confluência de vários povos, né? Os indígenas que habitavam o nosso estado antes da chegada dos europeus, os africanos e africanas que foram trazidos num processo de escravização e diversos outros povos imigrantes, né, que escolheram o Paraná para recomeçar a sua vida. Italianos, poloneses, né, alemães que vieram para cá, mais recentemente, né, povos refugiados como sírios, haitianos, os japoneses no início do século XX, que trouxeram também a sua cultura e contribuíram para esse mosaico étnico-cultural que é o estado do Paraná, né? Aqui, o barreado, né, esse prato típico da culinária paranaense, né, encontrado principalmente no litoral do estado do Paraná. Há várias histórias sobre a origem do barreado, né? Mas aí, se você não conhece o barreado, convido você aí a conhecer, de repente, em uma atividade na tua escola, né, produzirem, né, com a ajuda do pessoal da cozinha, o barreado para que vocês possam, né, conhecer um pouquinho da culinária paranaense, né? Além do barreado, trago aqui para vocês o fandango, né? O fandango também é uma dança típica aqui do estado paranaense e ele está associado ao modo de vida caiçara, né? Caiçara, a gente utiliza a palavra caiçara para se referir aos moradores do litoral, né? Principalmente ali da região de Paranaguá. Os versos são cantados ao som de violas e rebecas, né? E a utilização de tamancos para fazer uma sonoridade típica do fandango, né? Então nós temos aí essa diversidade, essa aula que nós estamos conversando, poderíamos ficar um período bem maior para falar das características culturais do norte do estado do Paraná, do noroeste, do sudoeste do estado, do oeste, da região dos Campos Gerais, a culinária de cada um, as belezas naturais de cada região do estado, modo de vida, comportamento e até mesmo aí algumas palavras típicas de cada região, como é o caso de Vina, né? Se você conhece essa palavra, você muito provavelmente é de Curitiba e região metropolitana. A palavra Vina, né? Em algumas regiões do Paraná vão chamar de salsicha. Então nós temos aí as particularidades de cada região do estado do Paraná. E aqui a gente tem uma atividade, né? A partir da experiência, da sua experiência cultural, né, da sua região, quais são os elementos que você pode caracterizar como elementos culturais paranaenses que ocorrem aí no seu município, na sua região? Vamos fazer a atividade, a gente corrige ela juntos. Vamos corrigir então, né? Quais aí são as experiências culturais que identificam o Paraná na sua cidade, na tua região, né? Então o estado do Paraná ele é riquíssimo de forma cultural, né? Cada região apresenta suas características próprias. É difícil a gente trazer uma resposta pronta aqui, porque parte da tua vivência, né? Desde o fandango no litoral, o quebra-mana, o pau de fitas, a dança de São Gonçalo, a culinária e a religiosidade regional do povo paranaense. Então, um convite aí para a gente divulgar
a nossa cultura, né? E aqui a nossa retomada, né? Essa multiculturalidade do povo paranaense, na culinária, nos hábitos, no modo de falar, né? E essa miscigenação na composição da nossa matriz cultural. E a cultura de cada região do estado do Paraná, né? Tem essa cultura própria que nos identificam e esses elementos que nos identificam enquanto povo paranaense, o pinhão, a nossa bandeira, a gralha azul, o nosso hino, as nossas cores, o nosso modo de falar. Beleza? Aqui as nossas referências de aula. Agradeço a tua presença, o teu carinho. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.